Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, de estudos. É uma alegria muito grande começarmos mais uma atividade da nossa casa e saudamos especialmente aqueles que, porventura, estejam chegando pela primeira vez, sintam-se acolhidos nessa casa. Como eu sei que todos aqueles que frequentam habitualmente essa casa já se sentem acolhidos por ela. Nossa saudação especial também àqueles que acompanham essa reunião através das plataformas digitais, do Lar Espírita União, o canal no YouTube, a página no Facebook. Obrigado a todos, pela presença e pela audiência. Para que possamos iniciar essa atividade, eu convido para que todos nós, nesse instante, possamos acalmar um pouco a nossa mente, acerenar os nossos pensamentos, deixando de lado as turbulências, as preocupações da vida material, para que assim possamos elevar os nossos pensamentos e sintonizar com o Pai Maior, Deus, de infinito amor e bondade, que a tudo preside neste universo, rogando a Ele todo o amparo, toda a inspiração para a realização dessa atividade. Buscamos também a sintonia com o Mestre Maior, Jesus, nosso irmão que serve de guia e modelo para as nossas vidas. Que possamos, sintonizando com Ele, buscarmos um pouco da sabedoria desse grande Espírito, para que possamos aprender com seus ensinos e seus exemplos. E buscamos também a sintonia com os Espíritos benfeitores, mentores desta casa, os nossos mentores espirituais também, que certamente já estão aqui neste ambiente, preparando-o para nos receber e para que possamos, neste ambiente, nesta casa bendita, absorver aquilo que verdadeiramente necessitamos, as energias do mais alto e os ensinamentos que a doutrina espírita tem a nos ofertar. E assim o fazendo, dizemos: obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Espíritos amigos, por mais esta oportunidade. Auxilie-nos para que nessa noite possamos ter o melhor aproveitamento possível daquilo que esta casa nos oferece de tão bom grado. Obrigado e que assim seja. Antes de passar a palavra para a nossa amiga Cris, que fará a palestra da noite de hoje, um tema tão importante do Evangelho, a pedido da diretoria da casa, nós também, ainda com os pensamentos elevados, dedicamos com muito carinho a atividade da noite de hoje ao nosso companheiro de ideal espírita, Sérgio Roberto Lezan, da cidade de Major Vieira, ele que no dia de ontem desencarnou precocemente, e ele que foi e é um grande trabalhador da doutrina espírita, foi dirigente da União Regional Espírita, a 8ª URI, palestrante, muito dedicado em todo o Planalto Norte catarinense, saindo sempre de sua cidade, Major Vieira, para vir até Porto União, até outras casas da região. Nós dedicamos essa atividade a ele e a toda a sua família nesse momento difícil, rogando que as boas energias que certamente sempre estão presentes nesse ambiente e as melhores vibrações de nosso pensamento, de nosso sentimento, sejam direcionadas a esse irmão, abnegado trabalhador da causa espírita. Assim o fazendo, pedimos a permissão para iniciar as atividades da noite de hoje. Passo a palavra para a nossa
querida Cris, que vai conduzir. Obrigado. Obrigada, Wagner, pelas orações, pelos direcionamentos. E eu renovo o meu boa noite a todos esses irmãos que aqui se encontram e também aos irmãos internautas e a esses irmãos desencarnados que com certeza também estão aqui conosco, pois são trazidos para que juntos nós possamos aprender uma vez mais sobre essa doutrina que nos esclarece, que nos consola e que nos traz essa luz para a renovação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E na noite de hoje, nós falaremos sobre esse tema chamado a melancolia, que eu espero, né, e não é esse o meu desejo, que saiam daqui melancólicos, né? Pelo contrário, que possamos compreender o que é esse sentimento que muitas vezes invade os nossos corações em nosso dia a dia, através daquilo que nós passamos, vivenciamos no plano aqui terreno. Mas para isso, nós precisamos compreender o que é melancolia. Porque sentir melancolia, todos nós já sentimos, em algum momento de nossas vidas. Uns sentem mais, outros sentem menos, mas nós já sentimos. E muitas vezes os acontecimentos que nós passamos aqui na Terra faz com que nós nos sintamos melancólicos, nos sintamos tristes. E será que essa tristeza deve ser permanente? Será que essa tristeza um dia passará? E a doutrina vem e nos esclarece com tanta propriedade. Será que eu voltei? Eu estou apertando no de baixo. Ah, agora foi. Obrigada. Então, nós precisamos compreender o que é a melancolia. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, sabiamente nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 25, essa pergunta. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? E aí, o espírito de François de Genevé nos respondeu: é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar, e vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Então, o que acontece? Quando nós passamos por um momento de dor, automaticamente vem o sentimento de melancolia, de tristeza. Muitos preferem ficar acamados, muitos preferem ficar em silêncio, não conversar com ninguém. Muitos ainda preferem nem ouvir algum conselho, né, uma palavra amiga, porque aquela tristeza invade os seus sentimentos, os seus pensamentos.
Mas esse sentimento também faz com que ele reflita no nosso corpo físico, trazendo muitas vezes as doenças para o nosso corpo. Por quê? Porque a nossa alma está doente naquele momento. Nossa alma está se sentindo infeliz naquele momento. E o reflexo desse sentimento vai até o nosso corpo físico. O que é o nosso corpo físico? Nada mais é essa prisão que fala aqui. Estamos presos ainda a esse corpo físico. Por isso que os nossos sentimentos interferem na nossa parte física. E como isso acontece? Será que nós já paramos para refletirmos? Como que isso ocorre entre esse sentimento, a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo físico? Aí tem uma pergunta que Joana de Ângeles, espírito, mentora do palestrante Edivaldo Pereira Franco, ela, no livro Em Busca da Verdade, na lição Rejubila-se, tem uma pergunta que faz a nós. Quando a melancolia vira desequilíbrio? Ela está nos questionando, né? Perguntando, será que vira um desequilíbrio? Quando que vira esse sentimento faz com que nós achemos que nós não sairemos mais desse pensamento? Quando contribui para o desinteresse pela vida, para a falta de observância da beleza que existe em toda parte. Esses pacientes trazem de reencarnações anteriores alguma culpa que se transformou em autopunição, trabalhando para que não experimentem alegria inconscientemente, por acreditarem que não a merecem. Então, nós vamos refletir um pouquinho na primeira frase ali. Quando ela contribui para o desinteresse pela vida. Nada mais é que a depressão. A depressão é um tipo de sentimento, é uma causa, na verdade, do sentimento de melancolia. A pessoa perde muitas vezes a vontade de viver. E esses pacientes também, todos nós, né? Porque todos nós, na verdade, passamos por esses momentos. Nós trazemos de reencarnações anteriores alguma culpa que se transformou em autopunição. Então, por isso, quando nós conversamos e falamos sobre esse assunto, nós não devemos nos culpar. Já sentimos isso, já sentimos culpa? Com certeza. Né? Por que eu falei isso? Por que eu fiz aquilo? Eu deveria ter feito diferente. Mas nós não devemos cultivar a culpa dentro de nós. Porque a culpa não fará com que nós possamos nos modificar. Quanto mais nós tivermos esse sentimento de culpa, nós não conseguiremos sair dessa melancolia, dessa tristeza. E por isso a oportunidade da reencarnação. Para que nós possamos rever os nossos erros e não mais cometê-los. E se nós cometê-los, pensarmos positivamente que vamos modificar. Que seremos amanhã bem melhores do que hoje. Então, por isso que existe a reencarnação. E Deus foi tão sábio que Ele fez com que nós tivéssemos o esquecimento do passado. Nós podemos ter alguns flashes do nosso passado, de outras encarnações. Mas nós não temos a completa sabedoria do que fomos, do que fizemos. E isso é muito bom,
E nós devemos ser muito gratos a Deus por isso. Porque senão atrapalharíamos muito a nossa caminhada. Atrapalharia. Porque aí nós ficaríamos vivendo somente aquele erro e nos culpando. Então, a culpa é um dos sentimentos também que não faz com que nós nos modifiquemos. Lourdes Catarine, no livro Conviver e Melhorar, faz um questionamento. A autodestruição é uma saída? A imensa decepção dos suicidas é perceber no além que não podem fugir de si mesmos. Problemas são considerados desafios da vida, promovendo o desenvolvimento interior. A autodestruição, além de inútil, intensifica a dor já existente, por interferir no processo natural da existência terrena. Então, quantos de nós, ou algum de nós que pode estar aqui presente, já não pensou no suicídio? Né? Passa por uma dor, por uma tristeza muito grande aqui no plano terreno e pensa assim: se eu acabar com a minha vida, tudo passará. Essa dor é muito intensa, então eu prefiro não mais viver. E nós sabemos, através da doutrina espírita, e nós não achamos, né? Nós temos a certeza que o que acontece com o suicida? Ele receberá, sim, tudo aquilo que ele necessita no plano terreno. Mas sabemos que se nós tivermos esse pensamento que tirando a nossa vida antes do momento certo de passarmos ao plano espiritual, nós estaremos resolvendo ou saindo dessa tristeza, dessa melancolia, nós estamos completamente enganados. Porque o suicídio nada mais é que uma porta falsa. Porque nós sabemos que morre o corpo físico, o espírito vive no outro plano. E aí, chegamos ao plano espiritual, muitas vezes como suicidas, tiramos a nossa vida e, na verdade, aqueles que fizeram esse ato ou pensam, eles não querem tirar, na verdade, a vida. Eles querem se afastar da dor que eles estão sentindo naquele momento. E aí chegam ao plano espiritual, passando por vários momentos que são necessários para compreender esse ato, sendo amparados nos hospitais da espiritualidade, porque mesmo os suicidas não são desamparados. Então não imaginemos que eles ficam desamparados, mas com certeza eles ficam um pouco mais, o espírito em perturbação, por ter feito esse ato, porque aí vinha o sentimento de culpa, ou muitas vezes queriam retornar, né, arrependidos, mas são atendidos. Então essa autodestruição não leva a nada, né, na verdade. E lembrando, nesse momento até, de todos esses espíritos suicidas, lembremos deles com compaixão e não com julgamentos, porque muitas vezes já passou em nossos pensamentos, né, que a pessoa não confiava em Deus, não conhecia Deus, não fazia as orações, mas não é aquele momento de dor, querendo tirar a dor e não a vida. Então nós precisamos ver esses irmãos com a maior compaixão que devemos ter por eles. E sempre estando em nossos pensamentos e em nossas orações. Para que, numa nova reencarnação,
retornem ao plano terreno e possam superar essas chamadas falhas, né, dos seus pensamentos, para que possam caminhar aqui mais conscientes que a vida continua nesses dois planos. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, todos nós, cada um de nós, fez um planejamento antes daqui reencarnarmos. E lá nesse planejamento, no plano espiritual, Deus nos confiou a cada tarefa que aqui nós fôssemos abraçar. Deus assinou embaixo daquelas folhas em que nós escrevemos lá no plano espiritual. Então nós precisamos pensar que nós estamos aqui no plano terreno para evoluirmos, para sermos felizes. Sofremos, vamos passar sim momentos de sofrimento. A verdadeira felicidade é no plano espiritual. A verdadeira felicidade é a paz de espírito. Por isso, essa consciência, essa renovação do nosso ser, através desses deveres que nós mesmos pedimos no plano espiritual para aqui cumprirmos. O que nós podemos fazer e o que é preciso para mudar esse sentimento? Não basta mudar um mau comportamento irrefletidamente. É preciso mudar a causa que provoca esse comportamento. Apenas assim poderá efetuar uma autêntica mudança. Então, é preciso que nós mudemos essa causa. E essa causa só será mudada, e esse sentimento mudado, quando nós tivermos o nosso autoconhecimento. Será que é fácil o autoconhecimento? Não é fácil, né? É fácil, muitas vezes, a gente achar que conhece o outro, né? Isso é muito fácil. Porque a gente olha, a tal pessoa é assim, é assado. Mas e eu? Como que eu sou? Será que eu me conheço? Será que esses sentimentos que eu tenho são realmente meus? Por que eu penso isso? Então eu preciso mudar a causa, diz Lourdes Catarine, para que nós possamos compreender e mudar. Principalmente, eu diria, acrescentando essa resposta, o nosso clichê mental. Não cultivarmos, não alimentarmos aquele pensamento, muitas vezes repetitivo e negativo na nossa mente. Porque aí é como se nós estivéssemos regando aquele sentimento negativo. E agora vem um quadro muito interessante e muito elucidativo e confortador da doutrina espírita para todos nós. O amparo espiritual. Não somente para esse sentimento da melancolia, mas para todos os acontecimentos e para todos os nossos sentimentos. E não desmerecendo nenhuma outra crença, nenhuma outra religião, mas a doutrina espírita nos oferece todas essas ferramentas para que nós possamos
modificar esses nossos sentimentos, ou eu diria mais do que isso, compreender as situações que nós vivenciamos aqui na nossa caminhada terrena. E é o primeiro que diz ali, é a prece. A casa espírita, a doutrina, nos traz os ensinamentos da prece. Essa prece que vem de dentro dos nossos corações. Essa prece que nós conversamos com Jesus, com Deus, com os nossos amigos espirituais. Essa prece que vai nos confortar nos momentos das dores e com certeza nos momentos da alegria, quando nós fazemos a prece de gratidão, que também é muito importante nós agradecermos. Então, a prece é o maior vínculo que nós temos ao plano maior e a Jesus. O passe que nós recebemos na casa espírita, ele renova todas as nossas energias. E quando os nossos pensamentos estão conectados a essa equipe espiritual, nós recebemos ainda mais esse medicamento da farmácia divina. A caridade. E quando nós falamos aqui em caridade, não é somente a caridade material. Essa é necessária sim, porque estamos aqui no plano terreno, necessitando do agasalho, necessitando do alimento, necessitando da água. Mas a caridade da palavra, a caridade até da prece para os encarnados e desencarnados, a caridade do pensamento positivo para que o nosso irmão, a nossa irmã de caminhada melhore da saúde física e espiritual. Esse tipo de caridade que Jesus espera de cada um de nós. A doutrinação é essa exposição doutrinária que aqui nós fazemos, que nós ouvimos na internet. É essa orientação que é trazida a nós, mas aos espíritos também, que muitas vezes nos acompanham e precisam estudar, precisam aprender, assim como nós. É essa doutrinação, é essa luz no nosso caminho. E a evangelioterapia, eu achei tão interessante essa palavra, é o evangelho. É o evangelho à luz da doutrina espírita. Busquemos, uma vez por semana, no mesmo horário, no mesmo dia, fazer o evangelho no lar. Por quê? Porque é Jesus em nosso lar. Né? É nós abrindo as portas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para que a renovação daquelas energias sejam feitas através desses amigos espirituais. Então, são ferramentas e são o amparo espiritual que cada um de nós tem para as nossas dificuldades, para as nossas dores. Ter fé. Emmanuel, Espírito, no livro Vinha de Luz, capítulo 10, ele pede que tenhamos fé. E o que é fé? É acreditarmos em algo maior. É acreditarmos que nós vamos conseguir, que nós vamos nos modificar. Que Jesus, que existe algo a mais do que esse plano terreno. Isso é ter fé. E Emmanuel nos diz assim: não tem carceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara
as frondes imortais, balançando-se ao sopro da providência divina. O que ele quis nos dizer? Que nós vamos ter momentos, sim, de tristeza, mas que nós não fiquemos somente contemplando essa tristeza. Que nós possamos buscar, muitas vezes nessa tristeza, um aprendizado. E lembrando sempre que não cai uma folha, se Deus assim não permitir. E se assim mesmo Ele permitir, não permitir que caia, nós sabemos que teremos o amparo de Deus. Então tenhamos fé de dias melhores. Presença de Deus. Onde será que Deus se encontra em nossas vidas? Além de dentro de nós, de cada um de nós, na natureza. E Lourdes Catarine diz assim: tudo que nos acontece é uma mensagem da vida mais alta, tentando equilibrar nosso mundo interior. Às vezes, e muitas vezes acontece isso, passamos por algumas dificuldades achando que aquilo é o fim. E às vezes é a oportunidade de recomeço. Às vezes, pelos nossos sentimentos, pelos nossos olhos terrenos, que são limitados, nós ainda não conseguimos compreender. Mas, quando nos diz aqui, mais alta, tentando equilibrar nosso mundo interior, porque às vezes nos chama para algo superior. E o que é esse algo superior? As paragens espirituais. Porque muitas vezes nós estamos o quê? Vivendo somente o terra a terra. Quem de nós, no dia a dia, que muitas vezes é tão atribulado, nós lembramos de elevar os nossos pensamentos ao alto? Então, tudo que nos acontece é uma mensagem da vida mais alta, tentando equilibrar nosso mundo interior. Eu achei essa mensagem, essa frase, muito esclarecedora. Chico Xavier, sempre muito sábio em suas palavras e na prática, ele nos deixou essa mensagem e muitas vezes conversava, né, com os amigos que ele trabalhava no plano terreno. Então ele disse assim: quando a tristeza me ameaçava, Emmanuel, que era o mentor espiritual dele, né, me recomendava deixar o que eu estava fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares, em situação de penúria. Depois de conversar com aqueles irmãos sofridos, eu voltava para casa com vergonha de mim mesmo. Por quê? Porque Emmanuel, o Espírito, dizia: Chico, você está aí tão triste, né? Vai até um local, ver aquelas pessoas que estão sofrendo. E ele disse que ele voltava, né, com vergonha dele mesmo. E será que nós já não sentimos vergonha de nós mesmos? De passarmos por alguma dificuldade e acharmos que aquilo era o fim. Mas aí nós ouvimos ou relembramos de alguém passando por uma dificuldade bem maior do que nós. E aí a gente se dá conta. Por que eu, uma coisa tão pequena, estou sofrendo tanto? E aquela pessoa passando por isso.
e muitas vezes sofrimento muito grande e ainda tem o sorriso nos lábios. Então, Chico Xavier nos trouxe isso e é verdade. E eu relembro de uma frase que há muitos anos eu li em algum local, de autor desconhecido, e a frase dizia assim: voltar meu olhar ao sofrimento dos outros foi a primeira coisa que a minha própria dor ensinou. O que isso quer dizer? Que nós precisamos utilizar, vamos dizer assim, do sofrimento do outro para que eu melhore? Não. Mas é para que nos chame a atenção, para a gente ver que muitas pessoas às vezes precisam da nossa palavra, da nossa ajuda, e nós ficamos ali fechados somente no nosso sofrimento. E isso é muito importante para que nós possamos nos melhorarmos. E Bezerra de Menezes, esse médico dos médicos, esse espírito de muita luz, de muita evolução, diz assim: não viverás nada que não seja para o teu crescimento espiritual. Então, tudo que nós vivemos é para a nossa mudança e para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Nós muitas vezes achamos que não, mas é. Quantas vezes nós aprendemos muito mais com algum acontecimento, com uma dor, do que com a alegria. As dores nos ensinam. Mas aí podemos questionar: então eu preciso só sofrer para aprender? Não, com certeza que não. O sofrimento não é só para isso. Mas nós podemos e devemos lembrar que nós não vivemos nada. E eu sempre faço uma comparação assim: o que eu já sofri em algum momento da minha vida, ou ainda sofro, a Mari, a Débora, a Lore, alguém já passou pelo mesmo sofrimento? Às vezes não. Ou o sofrimento que algum de vocês já passou, eu já passei? Às vezes não. Por quê? Porque nós somos espíritos individuais. Todos em busca da evolução. Todos em busca da melhora. Mas somos espíritos individuais. Cada um com o seu caderno ali reencarnatório, que vai necessitar passar por aquele momento. E aí, novamente, eu venho falar da doutrina espírita, que nos traz todas essas ferramentas para nós. E é no momento das dores que nós precisamos buscar a doutrina espírita. Porque quando está tudo tranquilo, quando está tudo em paz, tudo maravilhoso, é fácil nós caminharmos. Mas a hora que nos acontece uma prova, aí que nós vamos saber qual ferramenta que nós vamos utilizar para que essa dor não nos traga essa melancolia, essa tristeza. E a doutrina nos traz todas essas ferramentas. E tenhamos a certeza que é no momento da dor que ela vai nos pôr à prova se realmente nós temos essa fé inabalável. Não somente o conhecimento, porque o conhecimento é muito importante, mas o conhecimento sem a prática e sem compreender aquilo que nós vivenciamos, não vai dar resultado. E Bezerra de Menezes vem nos dizer isso,
que nós não viveremos nada que não seja para o crescimento espiritual. E aqui tem um atleta ali, né? Ai. Busque, lute e vença. Ainda do livro Conviver e Melhorar, de Lourdes Catarine. Não se faça de fraca e impotente. Retire de seus olhos a angústia e a aflição. Você pode transformar esse processo doloroso em fator saudável de crescimento e progresso. Aí eu preciso explicar um pouquinho. É claro, gente, que nós precisamos e devemos respeitar a dor do outro. E até a nossa própria dor, com certeza. Mas saibamos que a cada dia nos é dada uma oportunidade para esse crescimento espiritual nosso e essa renovação. E aqui, para encerrar, mensagem de Jesus, né, nos dizendo: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Então, Jesus nos disse que nós não teríamos tribulações nenhuma. Viveríamos no mar de rosas, né, como se diz, na maior paz, na maior harmonia. Com certeza não, né? Mas o que Jesus deixou para nós? Eu venci o mundo. Aí a gente pode fazer também aquele questionamento, né? Ah, mas eu não sou Jesus. Não sou Jesus. Nós não somos Jesus. Mas Jesus nos disse: você pode sim. Você pode vivenciar todas as dores do mundo e vencer. Por isso tem bom ânimo. Então ele trouxe para nós que o quê? Ele passou por tantas dificuldades. E ainda nos diz que venceu o mundo. Então se ele venceu o mundo, nós não somos Jesus, mas temos o conhecimento desse mesmo Jesus. Isso que é importante. É isso que ele quer que nós vivenciamos aqui no plano terreno. E ele venceu o mundo e nós podemos vencer o quê? A nós mesmos, as nossas dificuldades. Mas mais do que isso, compreendê-las para que nós possamos evoluir. Tanto aqui no plano terreno, mas também no plano espiritual. Quando for chamado, né, nós formos chamados a passarmos ao plano espiritual. Então, eu desejo muita paz, muita luz. Espero que a exposição de hoje não deixou ninguém melancólico, né? E que todas as tristezas, as dores que nós passamos aqui no plano terreno possam ser compreendidas por cada um de nós. E lembrando sempre que Jesus está no leme da embarcação. Desculpa. Chamada vida. Muita paz.